Bem, pessoal, essa é a parte 3 do Restomod da Cannondale R700. Bom, nessa etapa estamos aqui no primer, tá? Para quem não sabe, isso aqui, além da qualidade da tinta, é o que determina se você vai ter um acabamento duradouro ou não. Quando as pessoas resolvem pintar uma bicicleta, normalmente elas vão numa casa de material de construção, compram ali um spray, uma tinta spray, e jogam em cima da bicicleta, tá? Isso tem vários problemas. O primeiro grande problema é que não existe uma preparação da superfície. Isso aqui está aplicado sobre o preto fosco vinílico, tá? Então eu simplesmente não joguei isso aqui em cima do preto fosco vinílico. Eu apliquei o preto fosco vinílico algumas camadas e depois houve um lixamento ainda do preto fosco vinílico numa granatura específica, e depois eu apliquei o primer, tá? Qual é a grande diferença aqui de uma pintura dessa de spray? A pintura de spray, o que você faz? Você limpa o quadro, aplica tinta spray em cima, que não é catalisada, ela é uma tinta que seca por evaporação, e deu pra bola, né? Só que as pessoas que não entendem muito de pintura, não estou dizendo que eu sou o guru da pintura, mas as pessoas que não têm um conhecimento um pouco mais aprofundado de pintura acham que isso vai proteger a bicicleta, que vai ser uma pintura duradoura, quando na verdade não é o que acontece. Por quê? Porque a tinta que seca por evaporação, ela nunca fica 100% seca. Ela sempre fica ali uma consistência um pouquinho de borracha. A tinta catalisada, ela seca e ela não volta ao estado líquido nunca mais. Ou ela descasca, ou ela é derretida por um removedor, mas ela não vai alterar o seu estado físico em contato com o clima ou com umidade, ou enfim. Ela é muito estável. E o primer, além de servir como um bom preenchedor de imperfeições, tá? Não sei se vocês se lembram aqui, ó, como é que estavam aqueles arranhões. Eu não passei massa. Ainda dá pra ver os arranhões, mas eu ainda não lixei a bicicleta, porque ela ainda vai ser lixada de novo, tá? Então, além de fazer um bom preenchimento de imperfeições, o primer promove uma neutralidade química em relação à tinta e uma base, uma interface de ancoragem entre o preto fosco vinílico, que está por baixo, e a tinta que vai vir por cima. Então isso faz toda a diferença. Outra coisa que faz uma diferença absurda é o desengraxe do quadro. A gordura entre o que você está pintando e a tinta, seja ela de qual camada for, se for o preto fosco vinílico, se for o primer ou se for a tinta, é simplesmente desastroso para pintura, porque a gordura da sua mão ou qualquer tipo de oleosidade impede a aderência perfeita da tinta e vai dar bolha ou vai descascar, enfim, tá? Então isso aqui basicamente diferencia o meu trabalho do trabalho dos demais. É uma pintura que se chama Tricoat. Normalmente essa aqui não vai ser uma Tricoat genuína, porque a Tricoat usa verniz, mas a gente pode chamar
toscamente que é uma tricoat, porque são 3 camadas. É o wash primer, que é o preto fosco vinílico, o primer e a tinta. Então a gente pode falar que é uma pintura tricoat, que é uma pintura no sistema de pintura automotivo, certo? Vantagens desse tipo de pintura que eu estou fazendo em relação à pintura eletrostática. Isso é muito importante que se frise, porque tem muita gente que, quando arranha a bicicleta, enfim, busca fazer a pintura eletrostática de acordo com o que era a pintura original de fábrica. A pintura eletrostática, ela tem um problema, ela é muito boa, tá? Em termos de resistência, até que você causa algum dano nela, né? Você arranha ela, ou enfim. Por quê? Porque ela é como se fosse uma roupa. Você tem que imaginar a pintura como uma roupa. E a pintura eletrostática, ela vai aderir a esse corpo, no caso o quadro. E quando ela adere por eletricidade, né? A tinta é carregada negativamente e o quadro positivamente, ou ao contrário, eu não lembro. E aí essa tinta adere ao quadro e esse quadro é colocado num forno. E aí a tinta cura no forno. E aí todas aquelas partículazinhas minúsculas de tinta, de pó, elas derretem, se fundem umas com as outras e se transformam numa camada única de tinta, de material, no formato da coisa que você está pintando. O problema é, no momento do cozimento, como não é uma tinta que seca por evaporação nem por catálise, a tinta meio que gruda no quadro por vácuo. Não tem um contato muito... como é que eu vou explicar? Um contato muito físico entre a tinta e o quadro. Fica mais ou menos como uma capa mesmo sobre aquilo que você está pintando. E aí o que acontece? Se você der um talho, um arranhão, qualquer coisa na tinta, digamos aqui, esse arranhão vai expor o metal embaixo, até porque a tinta eletrostática ela é uma tinta fina, normalmente é fina, as feitas aí em fábrica são finas. E aí você deu um talho aqui, expôs o metal, vai começar a entrar umidade por baixo e vai começar a pipocar tudo em volta. Isso vai se alastrando. Na tinta tricoat, na pintura tricoat, isso não acontece, porque primeiro que é bem difícil chegar ao arranhão até o metal, porque as camadas são bem duras e tem uma certa espessura. Segundo, que caso chegue no metal, você vai ter uma oxidação no máximo onde está exposto, porque toda a tinta, cada micropartículazinha da tinta está depositada sobre um vale, um arranhão, e ela preenche este vale ou este arranhão. Então, arranhões feitos pela lixa, tá? Ela preenche esses vales, tá? Então, se você tiver um arranhão, ele não vai se alastrar. Se você proteger esse arranhão, a oxidação não vai se alastrar. Mesmo você rodando sem proteção, dificilmente esse arranhão vai estragar a sua pintura. Isso é muito importante, porque nem sempre você quer pintar toda uma bicicleta de novo, ter todo o trabalho de desmontar tudo de novo, porque você caiu e arranhou um componente, certo? Outra vantagem é que esse tipo de tinta pode ser utilizado para fazer reparos em quadros de fibra de carbono. Se você for fazer pintura eletrostática em quadros de fibra de carbono, você destrói o quadro de fibra de carbono, porque o quadro de fibra de carbono é feito de fibra de carbono e resina. E para você curar a tinta, você precisa colocar o quadro num forno, e esse forno é quente. E quando você aquece a resina da fibra de carbono, ela fica mole, ela amolece.
Então você pode empenar o teu quadro ou o teu garfo se você for fazer esse tipo de pintura eletrostática, certo? Outro problema também da pintura eletrostática nesse tipo de material é que a fibra de carbono não é uma boa condutora de eletricidade, pelo que me consta. Então me parece meio esquisito você fazer uma pintura que depende de eletrocondutividade para poder pintar uma peça que não conduz eletricidade bem, tá? Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais de pintura nesse vídeo e que estejam gostando do resultado. Eu ainda não lixei, então o quadro ainda está com imperfeições. Tem uma mocinha aqui, tem aqui as marcas. Aqui atrás ainda tem uma irregularidadezinha, tá? Mas, se tudo correr bem, no lixamento, isso tudo vai sumir, o quadro vai ficar perfeito, e aí a gente já vai poder ir para tinta. Caso isso não se torne realidade, caso eu faça o lixamento e o quadro não fique do jeito que eu quero, eu vou entrar com um pouquinho de massa nos lugares que não estão legais e vou aplicar mais uma camada de primer para poder cobrir essas massas de novo, certo? Então basicamente é isso. Espero que vocês estejam gostando da série de vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Valeu? A gente se vê no próximo.